Durante muito tempo, falar sobre dinheiro, investimentos e construção do patrimônio parecia não fazer parte do universo feminino. Mas essa realidade está mudando. Não só quando falamos de finanças, mas de uma forma mais profunda, com o entendimento de que não existe independência financeira sem independência emocional. É nesse ponto entre emoções, comportamento e finanças que começa a nossa conversa de hoje. Como as experiências de vida, crenças e até os papéis que as mulheres assumem ao longo da vida influenciam nas suas decisões financeiras. Para ter essa conversa com a gente hoje, eu tô aqui com dois convidados muito especiais. Primeiro, eu tô com a Francine Mendes Gregory, que ela é economista, mestre em psicanálise, especialista em educação financeira e emocional. Tem mais de 23 anos de experiência no mercado financeiro, construiu uma trajetória incrível aí em instituições como a XP Investimentos, o Banco Genial e a Forbes Brasil, né? Ela é autora do best-seller Mulheres que Lucram e fundadora da fintech Elas que Lucrem, que é dedicada à educação e independência financeira feminina, né? E ela também atua como embaixadora do Tesouro Nacional no programa Olitef, promovendo educação financeira, além de ser gestora da Celeste Capital, que é um fundo focado em investimentos no setor educacional do Brasil. E além da atuação profissional, né, ela também é mãe da Lara e do Luca. Muito prazer, Francine, por você estar aqui com a gente hoje. Prazer, Brenda, uma alegria estar aqui com vocês, juntamente desse convidado tão especial, estou me sentindo realmente em casa, obrigada. E continuando aqui com o Jurandir, que já é nosso parceiro de conteúdo, né, cadeira cativa aqui no podcast, que fez esse contato com a Francine, que inclusive é ex-aluna do Jurandir, não é isso mesmo? Isso aí, uma brilhante ex-aluna. Prazer estar com vocês. Não, e para a gente começar, eu quero falar primeiro sobre a trajetória da Francine, né? Como que você começou como investidora? Onde surgiu essa motivação? Bom, eu acho que é a primeira vez que nós falamos sobre isso publicamente, né? Como começou exatamente com a pessoa que é a figura do professor Jurandir, que, enfim, me descobriu no curso de economia e eu descobri, então foi uma descoberta mútua. Eu fazia o curso de economia na Universidade Federal de Santa Catarina e gostaria de ir para o mundo dos investimentos, então conheci a disciplina dele, comecei a frequentar e me apaixonei pelo universo desse patamar. E então, ao longo do tempo, nós abrimos um dos primeiros escritórios de investimentos de Santa Catarina. E olha que parece até do Brasil. Não existia ainda educação financeira como existe hoje, essa disseminação, então, esse conteúdo mais distribuído, vamos dizer assim. E nós começamos. Em 2003, nós começamos, não, mais cedo até, né? 2002, 2002 para 2003, um dos primeiros escritórios de Santa Catarina, desenvolvemos um projeto de educação belíssimo, também em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, e começamos, até então, eu descobri, né, que nos eventos e até mesmo na nossa própria empresa, haviam muito mais homens interessados no dinheiro do que mulheres. E como eu sempre percorri o dinheiro, como eu sempre tive muita curiosidade em saber onde estava o dinheiro, eu fui estudar, fui pesquisar por que as mulheres não se interessavam por esse tipo de conteúdo ou não se interessavam por alimentar suas contas bancárias. E dentro da Premium, juntamente com o Jurandir, ele me auxiliando nos estudos, em seguida fui fazer um mestrado em psicanálise na Argentina para entender por que as mulheres têm apenas 30% dos recursos do mundo nas suas contas e os homens têm 70% dos recursos. E aí eu descobri uma série de componentes emocionais que permeiam o sistema, o aparato psicoemocional e das mulheres. E a partir daí eu comecei a escrever, falar e voltar todo o meu trabalho para entender e para deixar as mulheres no caminho mais seguro, informando, trazendo à luz de todo o componente feminino, como que funciona o mundo das finanças. E é muito mais simples do que parece. E quando elas descobrem, realmente não param mais. Então, é muito legal saber disso. Eu sabia da sua trajetória criando ali, né, o escritório logo durante a faculdade, mas eu não sabia que tinha sido com o Jurandir. Então, uma surpresa e acho que é ótimo eu conseguir entender mais a trajetória de vocês juntos. E até partindo para um ponto de vista mais teórico, né? Jurandir, você sempre fala que as mulheres precisam de mais dinheiro do que os homens. Contextualiza isso pra gente. Por quê?
A questão é muito simples, porque as mulheres vivem mais. Como as mulheres vivem mais, o custo de você fazer um plano de previdência para as mulheres é muito maior. Tem muita gente que diz que as mulheres gastam mais do que os homens em supérfluos, o que não é uma verdade absoluta. Eu sempre tenho um certo receio de fazer essa divisão entre homens são assim, mulheres são assado, até porque, como eu gosto de brincar, eu digo, se eu for olhar para o comportamento, eu estaria casado com um homem, porque a Celina tem todo o comportamento estereotipado masculino. Mas, de um modo geral, as mulheres acabam fazendo muito mais pequenos gastos supérfluos. E os homens, quando fazem menos, e quando fazem gastos maiores. Então, primeiro, o custo de ser mulher é maior do que o custo de ser homem, né? Isso é inegável. A Francine fala bastante do pink tax, né? das taxas, existe isso, e principalmente porque efetivamente a questão da longevidade feminina é bastante importante. Então, é isso que faz com que as mulheres precisem de mais dinheiro. E, infelizmente, durante muito tempo, dinheiro era considerado coisas de homem, né? Coisa de homem. O que hoje, com pessoas, né? E a Francine foi uma das pioneiras a falar sobre esse tema no Brasil, as mulheres começam a perceber que, sim, o mercado financeiro é um campo ao qual elas devem fazer parte. Elas devem ocupar, né? E ainda falando sobre isso, né? Qual que é a diferença entre esse comportamento financeiro dos homens e das mulheres? O que sustentam essas evidências, né? Bom, eu acho que as mulheres, eu sempre falo isso nas minhas palestras e causa, assim, uma comoção, às vezes até uma revolta. Mas mulher não gosta de dinheiro. Por mais que a gente ache que gosta, mas ela não gosta de dinheiro. Mulher gosta de segurança. Segurança emocional, segurança física e também a segurança financeira. Então, o que ela acaba fazendo para conseguir essa segurança? Casa-se, muitas vezes com um parceiro equivocadamente, mantém um casamento disfuncional porque tem medo do que pode acontecer com ela fora desse casamento, tem medo de pedir aumento, tem medo de cobrar por sua hora, então espera por gratificações imediatas, trabalha de graça ou quase de graça. Então ela tem medo do dinheiro e por isso que muitas vezes ela não o tem. Então ela age pensando muito numa segurança emocional do que numa segurança financeira ao longo da vida. E por isso ela acaba também deixando de lado as técnicas de você fazer bons investimentos. Ao passo que os homens, eles já são mais corajosos nesse sentido e eles acabam realmente perseguindo o dinheiro e não a segurança. Sim, eu vi na última gravação que a gente fez de podcast, a gente fala sobre isso, a gente trouxe mulheres empreendedoras, né, que empreendem ali no seu próprio negócio, sozinhas, e elas falam muito que o que motivou elas a começarem foi essa coragem. Elas saíram da zona de conforto, em todos os fatores, e conseguiram adquirir essa coragem para começar, porque é um campo bem difícil para as mulheres começarem, né? Sabe, Brenda, colocaram isso na nossa cabeça, que é difícil. E ao longo do tempo eu percebi, eu comecei muito jovem, com 17 anos, não conhecia, era um universo completamente desconhecido e tive a felicidade de encontrar o professor Jurandir na minha vida, que foi primeiro meu professor, depois meu mentor e hoje é meu amigo pessoal, meu grande amigo. E, enfim, ele me viu uma menina, depois com filhos, viu a minha carreira ascender, mas para mim sempre foi... Eu encarei com muita naturalidade. Por exemplo, comprar um produto financeiro como comprar um batom numa farmácia. A gente dificulta muitas vezes as coisas, sabe? E é um processo muito simples. É claro que você não vai sair comprando qualquer produto financeiro, mas muitas vezes você pode errar na compra desse produto financeiro. Como você erra muitas vezes comprando alguma coisa que você não usa, deixa estocado no armário. Isso é desperdício também. Então, esse medo colocaram na nossa cabeça ao longo do tempo e ele não existe. É muito simples começar. Não precisa fazer uma cerimônia para começar ou colocar uma data para começar. É simplesmente abrir uma conta,
começar a distribuir um pouco dos recursos ou pagar-se primeiro, né? É um tema que começou nos Estados Unidos, Pay Yourself First, mas que no Brasil a gente acabou se familiarizando com ele. Então, você tem que se pagar primeiro. Se você vai consumir, por exemplo, é a regra do 2 vezes, que eu sempre falei, inclusive para minha filha. Eu tenho uma filha de 16 anos, uma adolescente que chegou numa fase ali de skincare, teve todas aquelas fases, mas ela chegou e, de repente, eu via que ela pegava parte da mesada e comprava muitos produtos, até que eu sentei com ela e falei, filha, você conhece como faz a parte do planejamento? Você acha que está investindo muito bem seu dinheiro? Mãe, mas eu quero, eu preciso. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a cada produto de skincare que você comprar, você vai pegar o mesmo valor e vai investir no Tesouro Nacional. E aí ela começou a fazer isso e começou a prestar atenção no produto realmente que ela ia comprar. Por quê? Ela sabia que aquele valor ela teria que destinar a mesma quantia para investir num título público, que foi outra dica também que o professor Jurandir me deu desde a adolescência, invista em títulos públicos. Aliás, ele me deu várias dicas. Primeiramente, algumas eu segui, depois outras eu não segui, as que eu não segui, eu não me dei muito bem. Ele falava o seguinte para mim, compre títulos públicos, compre ações de empresas fortes, grandes, consistentes, case em separação total de bens e tenha uma conta bancária potente. E isso, receber esse conselho jovem e seguir esse conselho é muito bom, porque ao longo do tempo você percebe que você tem que se apaixonar por um cara chamado JC antes de se apaixonar por qualquer outra pessoa, que é o juro composto. E o que acontece? Quando você começa a investir cedo, ainda que pouco, muito pouco, e aqui falamos de títulos públicos a partir de R$30, ou produtos financeiros a partir de R$30, ou produtos de previdência que têm infinitos benefícios, muitos produtos, inclusive, com assistência, com auxílio da própria empresa, e as pessoas deixam de fazê-lo simplesmente por ignorância financeira. E aí o que nós podemos ver cada dia mais é uma calamidade econômica na conta bancária das pessoas. O brasileiro aprendeu a conviver com a dívida, como se fosse uma faca atravessada no peito, que dói de vez em quando, mas ele aprendeu a conviver com isso. Então, eu acho que nós desmistificarmos isso, né, de que precisa de um dia, um prazo para começar, o que é difícil, eu acho que isso é uma bobagem. A gente precisa, de fato, ir lá e começar a fazer, hoje. Agora, essa falta de confiança que vocês colocam muito bem com mulheres, ela pode ser uma grande desvantagem, mas também no mundo dos investimentos, ela se mostra um ponto positivo. Os homens normalmente têm muito overconfidence ou superconfiança dentro dos seus investimentos, acabam fazendo compras e vendas muito rápidas, né? Achando que vão conseguir vencer o mercado. E existem já vários estudos que demonstram que as mulheres, quando se dedicam de fato ao mundo dos investimentos, acabam tendo bastante sucesso. Se a gente olhar para os gestores antigos, você só vai encontrar homens, e alguns que estão nos deixando, como aconteceu essa semana. Mas, se você olhar para os novos gestores, tem muitas mulheres tendo muito sucesso como gestoras profissionais. O Jurandir até responde uma pergunta que eu ia fazer, né? Se existe algum viés comportamental das mulheres, mas que pode ser uma vantagem competitiva nesses investimentos, né? Então, essa busca por segurança acaba trazendo menos risco, digamos assim? Sim, quando você, por exemplo, você faz o excesso de trade, ou seja, compras e vendas excessivas, os homens acabam achando que têm mais controle sobre isso, e as mulheres normalmente têm que usar este fator a seu favor, né? A mulher, ela trabalha com horizonte de longo prazo. E outra coisa, a mulher, ela não se deixa seduzir tanto por gratificações imediatas, né? Então, quando ela começa a investir seus recursos, primeiro ela avalia muito bem onde ela vai colocar o dinheiro, e depois ela avalia muito bem se vai retirar esse dinheiro para alocar em outros produtos financeiros, né, ou em outros investimentos.
Então, eles acabam funcionando de formas diferentes. Inclusive, tem até um livro chamado Warren Buffett Investe Como as Mulheres, o maior investidor do mundo. Ele tem uma estratégia e ele publicamente confessa que ele tem um horizonte de longo prazo mais prudente e acaba fazendo análises muito mais minuciosas antes de tomar qualquer decisão. E as mulheres agem dessa forma, né? O que eu acho que precisa ser mudado no pensamento feminino, vamos dizer assim, é de que é difícil, de que você precisa ser especialista para fazer bons investimentos, você precisa ter disciplina, metodologia. Inclusive, no meu livro Mulheres que Lucrem, eu escrevi o método hoje. Então, o método hoje, ele é realmente isso, é você gastar 20 minutos do seu mês para você fazer um bom investimento. E por isso que cada vez mais, quando as mulheres descobrem que investir é tão simples quanto você ir na internet fazer uma compra online, elas não param. É muito legal saber disso, porque eu acompanho algumas influencers de finanças que elas trazem essa facilidade, elas falam, gente, é muito acessível, e elas fazem esse comparativo que você fez com um produto ali de beleza, a gente consegue com o mesmo preço, e às vezes até menos. Hoje em dia tem ações muito acessíveis, ali a gente consegue fazer esse investimento. Agora, com um adendo, Brenda, bem importante. Compra-se como um produto de beleza, mas comprar um produto financeiro não é comprar um produto de beleza. Por exemplo, tem que tomar muito cuidado. Tivemos recentemente um banco liquidado, né? Então tem que cuidar muito bem das garantias desse produto que você está comprando. Não é comprar qualquer coisa. Vender um produto financeiro não é como vender um batom, não é como vender um produto de skincare. Vender um produto financeiro é coisa séria. Por isso que é muito importante entender quem se está seguindo, onde você está buscando informação e como você está se nutrindo em relação a isso. Porque uma carteira de investimentos potente, ela é composta por ingredientes realmente sólidos, por ingredientes que perduram ao longo do tempo. Então, é muito importante olhar, porque sempre as garantias estão nos produtos. Então, olhar qual investimento combina com você. Eu sempre falo que investimento bom é aquele que não tira seu sono. Então, entender o que funciona para você e aí sim desenvolver uma estratégia que seja com disciplina, né, e recorrente, porque não adianta começar, de repente parar e, enfim, qualquer coisa te tirar desse caminho. É trazer isso para dentro dos hábitos, né? Então, e eu também queria falar sobre um conceito que você traz no seu livro, né? Que é o que significa transformar emoções em dinheiro. Esse conceito é muito importante porque, justamente pelo que nós estávamos falando, né, sobre as emoções femininas. Muitas vezes, por conta desse processo cultural e entendermos de fato como nós sentimos diante de cada situação, entender que tipo de emoção, porque emoção é um aviso. Né? Toda emoção ela é um aviso e muitas vezes nós nos rendemos a essas emoções e ficamos paralisadas. Então é importante entender, nomear e verificar que todo mundo vende emoções o tempo inteiro. Encantamento. Quando você entende o que emociona o outro, o que faz o outro de fato colocar o seu ativo mais valioso naquele produto, que é o tempo, né? Porque nada mais que dinheiro é a venda do seu tempo para você construir algo. Então, você precisa emocionar, você precisa encantar. Então, mulheres que são empreendedoras ou as que não são empreendedoras, na verdade, eu acho que todo mundo é empreendedor, né? Você vive de vendas, todo mundo vende alguma coisa. Então, você precisa entender a emoção do outro, a sua emoção, entender como é que funciona esse componente, para aí sim encantar o seu cliente e fazer dinheiro. Porque se você não encanta o cliente com aquilo que você está vendendo, dificilmente você vai conseguir fazer dinheiro. E não é só fazer dinheiro, é fazer dinheiro e investir na mesma proporção. Porque você apenas fazendo dinheiro e gastando, tendo um custo de vida da mesma forma que você recebe, você acaba não conquistando a independência financeira lá na frente, que é quando o seu capital humano cai e você precisa desses recursos para poder fazer frente às despesas, principalmente básicas, essenciais e até mesmo às despesas com experiências, porque a gente não veio nesse mundo só para trabalhar.
E eu queria já puxar isso que você acabou de falar, porque é um equilíbrio, né, entre o presente e a construção do futuro. E tem uma coisa que eu aprendi com o Jurandir nesse tempo que eu tô aqui na Elos, tem um modelo parecido, né, que eu vi ali no conceito do seu livro, que é separar o dinheiro em 3 categorias, né, ou melhor, 3 categorias, 3 caixinhas. Vocês podem explicar aí como é que funciona? Eu sei que o método de vocês é parecido, mas pode diferir em algumas coisas. Por que será que é parecido, né? Exatamente. Bom, a ideia das 3 caixinhas é você separar o teu dinheiro na reserva que a gente chama de imprevistos, ou de oportunidades, ou de emergências, se tem várias chamadas. Uma segunda reserva, que é a reserva de longo prazo, ou de aposentadoria, e a reserva de sonhos. E aí você diz, por que separar em 3 reservas? Não dá para juntar num só? A reserva de imprevistos ela deve correr poucos riscos e ter elevada liquidez. A reserva de aposentadoria ela pode correr riscos de mercado, subir e descer, como por exemplo, se você é muito jovem entrar num plano agressivo na previdência e você vai ver flutuar como todo mundo vê, certo? E para esta reserva, então você pode correr mais riscos e você não precisa de liquidez imediata, você pode comprar produtos de mais longo prazo. E na reserva de sonhos, para sonhos de curto prazo, se comporta como a reserva de imprevistos, e para ações de longo prazo, você pode, enfim, correr alguns riscos. Longo prazo sem data fixa para ocorrer. Por isso que a gente divide, porque muitas pessoas não entendem. Dizem assim, eu estou ganhando 130% CDI. Existe uma lei em finanças. Se você tem maior expectativa de retorno, você tem mais riscos. Não tem como você dizer que eu tenho um produto que rende muito e com pouco risco. Isso não existe. Por isso, reservar nessas 3 caixinhas é uma regra há muito tempo, né? E a Francine ela tem nesse método hoje até uma certa alternativa a esse método, que eu acho que seria interessante você explicar um pouquinho, né, Francine? O método hoje, ele trata de oportunidade, juízo e independência, né? Reserva para oportunidade, até mesmo os imprevistos, eu acho que são oportunidades, né? Acabou de acontecer uma separação, um divórcio, por exemplo, que não estava nos planos, foi imprevisto, mas é uma grande oportunidade de você ter ali a sua mala pronta para você recomeçar. Então, é o dinheiro que você precisa ter imediatamente, é por aí que a gente começa sempre, né? E o que a gente coloca nessa caixinha da oportunidade? Produtos com liquidez imediata, né? Com liquidez diária. Então, um CDB com liquidez diária, um Tesouro Selic, e ali você precisa ter pelo menos 6 vezes do custo da sua vida no mês. Por que isso? Porque uma mulher com pelo menos a sua reserva de oportunidade construída, ela pode começar a dizer alguns nãos. Então, ela começa realmente a dormir melhor, o grau de ansiedade diminui, porque ela sabe que tem um recurso que pode contar. Aí depois que você preencheu essa caixinha da oportunidade, você vai para a caixinha do juízo. Ou seja, você precisa ter juízo e precisa entender realmente quais são as experiências que você quer viver ao longo da sua vida. E uma das coisas que eu falo no meu livro e eu tenho falado muito nas minhas palestras é que muitas mulheres têm amado as coisas erradas. Muitas vezes fomos ensinadas a amar determinados desejos, determinadas conquistas, só que esses desejos, essas conquistas, isso que nos motiva é o que está nos levando para o caminho equivocado. Então, muitas mulheres não amam o que é digno de ser amado. E aqui eu estou falando de uma relação profissional, um trabalho que faz mal, um relacionamento que faz mal, hábitos que fazem mal. Por quê? Porque você sabe o que é certo e o que é errado, mas você acaba fazendo todos os dias aquilo que você ama. Nós sabemos que alimentação saudável faz muito melhor para o nosso organismo, mas por que nos entregamos a um monte de alimentos que não nos fazem bem? Porque não amamos a alimentação saudável ainda, vamos dizer assim. A gente precisa treinar e reorganizar, calibrar nossos amores, e aí entram as emoções.
E por isso é preciso ser feito um exercício mesmo para você preencher essas caixinhas com sabedoria. Então, no juízo, você coloca horizontes de médio prazo. O que você sonha de verdade? Se hoje tivesse uma quantia de dinheiro bem importante na sua conta, o que você faria? Você sairia do emprego? Você sairia do casamento? Ou você casaria? Ou você viajaria? Isso define o que você ama e tem que entender se esse amor ele te leva para o bem ou ele te leva para o mal. Muitas vezes nós estamos indo para o abismo porque estamos amando as coisas erradas e aí fazer os investimentos acaba ficando uma coisa que não funciona, não cabe muito bem dentro daquele propósito, porque eu não tenho amado as coisas que eu devo amar. E por isso que o meu livro, a primeira capa foi um coração com o dinheiro, né? Depois, enfim, ele ficou mais concorrido e eu ganhei uma capa com a minha foto, mas era por isso mesmo, porque se você não amar o que é digno de ser amado, e eu estou aqui falando por experiência própria, a minha vida foi assim. Enquanto eu estava amando as coisas erradas, a minha vida financeira não prosperava, por mais que eu trabalhasse no mercado financeiro e por mais que eu fizesse muito dinheiro. Quando eu passei a amar as coisas certas, o que é amar as coisas certas? Aquelas coisas que nos deixam leves, que nos deixam realmente tranquilas. Não digo numa felicidade absurda todos os dias, porque isso é quase inatingível, mas que você viva uma vida leve, uma vida sem surpresas diárias. E isso é amar as coisas certas. Então, a caixinha do juízo, ela vai de um horizonte de 2 a 5 anos. Então, você não pode comprar um produto, por exemplo, na caixinha do juízo, que vence lá em 2050, se você quer fazer uma viagem daqui 2 anos. Mas também colocar num título de liquidez diária, você está abrindo mão de uma boa rentabilidade. E você também, por mais que o produto seja crível, seja seguro e confiável, se ele é um produto que tem um vencimento maior, mas você precisa do dinheiro antes, você vai pagar caro para poder sacar esse recurso. Você tem um deságio nisso e todas as corretoras cobram por isso. Você comprou um CDB de 5 anos, sendo que você vai precisar em 2 anos. Quando você vai precisar ligar na mesa da sua corretora ou do seu banco e dizer, eu preciso vender esse CDB. Você vai receber menos. Por quê? Porque tem um prêmio que você tem que deixar na mesa do gerente do banco ou na mesa da corretora. Então, é só nessas questões de saber exatamente onde você está, e você nunca sabe exatamente onde você vai chegar, mas exatamente onde você está, você sabe. Então, entender qual é o caminho que vai me levar para o bem. E às vezes o caminho que vai levar para o bem exige decisões absolutamente desconfortáveis agora, né? E a caixinha da independência, que é o I, o método do hoje, a parte I, é a caixinha que vai ter, ao longo do tempo, né, terá recursos o suficiente para que você não precise vender seu tempo nem suas convicções para levar a vida que você quer levar. Isso é independência financeira. Muitas vezes as pessoas confundem independência financeira com ganhar bem. É completamente equivocado. Por quê? Porque você ganha bem porque vive da venda do seu tempo. Enquanto você vive da venda do seu tempo, você não é independente financeiramente. Então é um grande erro. Muitas mulheres passaram a ganhar muito bem atualmente, muitas mulheres executivas. E eu tenho algumas histórias para contar. Mais tarde eu vou contar uma história muito interessante a respeito disso. Que por ganharem bem acham que são independentes. Elas vão para a internet, elas vão para os podcasts e dizem que são independentes financeiramente. Elas não são. Elas têm um fluxo de caixa recorrente, elevado, porém não têm investimentos que suportem a vida que elas precisam levar quando elas deixarem de viver da venda do tempo. Então, eu sempre falo que independência financeira é não precisar vender seu tempo nem suas convicções para levar a vida que se quer levar. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa caixinha ela é uma caixinha de longo prazo. Então, são investimentos de a partir de 5, 8 anos. E é aí que entram os fundos de previdência, principalmente as mães, né? Muitas mães eu vejo sem um seguro, sem um fundo de previdência, e isso é assustador.
Porque mesmo que você tenha uma quantidade elevada na sua conta, se você vier a faltar, o que vai acontecer com seus filhos pequenos? Por quê? Porque tudo leva um tempo, é tudo moroso. Eu já vi mulheres que passaram com casamentos maravilhosos e os maridos com uma qualidade de vida excepcional, mas na falta do marido, elas tiveram grandes complicações para manter os filhos pequenos. Por quê? Porque não havia um seguro de vida, porque não havia um plano de previdência com beneficiários que fossem acolhidos imediatamente. Então, tudo isso é um desconhecimento, uma ignorância financeira no sentido de ignorar, porque hoje nós temos informação, olha esse canal aqui de informação, temos livros competentes, temos pessoas que são com autoridade, que estão com autoridade para falar disso, mas também tem que tomar muito cuidado com as pessoas de fora que não são do mercado, que de repente leem um ou dois textos aí nas redes sociais e já saem falando sobre o mercado financeiro ou planejamento financeiro. Tem que tomar muito cuidado. E hoje é o que não falta, né? Pessoas que passam uma informação que às vezes não necessariamente é errada, mas é incompleta. Não leva em consideração todo esse contexto que você explicou. E eu achei muito interessante que de todas as partes que você contextualizou, acho que todas passam por conhecer a si mesma. Então, você disse os dinheiros dos nãos e essa questão de não negociar os seus valores. Então, acho que tudo isso parte de se conhecer, de forma geral. E você comentou sobre as histórias, né? Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, que se existe alguma história que te marcou, né, no meio ali dos seus projetos voltados à educação financeira feminina. Você quer contar pra gente? Bom, a EQL atendeu mais de 100 mil mulheres, né? Com o projeto foi, assim, um sucesso inestimável e muitas histórias me chamaram a atenção. Cada mulher tem sua dor, tem sua delícia, tem seus componentes de felicidade e de tristeza, mas uma em especial me chamou a atenção, que foi de uma executiva, uma grande executiva de uma grande empresa em São Paulo, uma multinacional, que perdeu o marido na pandemia e, em seguida, ela perdeu o emprego. E nós conversamos e eu passei a fazer o atendimento dela e ela não tinha nada na conta, não tinha nenhum investimento e ela dizia que tudo que ela ganhava, o marido administrava. Ela não tinha nem as senhas do banco, ela não tinha absolutamente nada, nenhum controle sobre a sua vida financeira. E ela disse que teve um casamento muito feliz. E, de fato, eu acredito que o casamento era feliz e ela falou que não precisou nunca saber o que estava acontecendo, onde os recursos estavam sendo investidos. E ela não só herdou uma conta bancária negativa, mas sim uma série de dívidas. Por quê? Por desconhecimento do marido também investir esse recurso. Os homens, muitas vezes, eles não são honestos em relação a dizer que não sabem trabalhar com dinheiro. Então, nós, mulheres, devemos também ser o eixo central da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida financeira e poder instruir, ajudar e trabalhar em conjunto, né? Uma família, ela precisa trabalhar em conjunto em relação àqueles recursos que chegam dentro de casa. E aí nós precisamos fazer uma recolocação profissional, precisamos alinhar a expectativa de vida. Ela realmente teve que mudar o padrão de vida e reconstruir. Hoje está super bem, mas precisou de uns 5 anos de transformação na sua vida. Com filhos pequenos não foi fácil, mas aprendeu uma lição, que por mais que você tenha um parceiro espetacular, é importante que os dois estejam na mesma página quando o assunto é investimento. Sim, Jurandir, você tem alguma história parecida nesse quesito? A minha história, o meu ingresso no mundo das finanças, ele se deveu por uma coisa que a Francine está colocando. Minha mãe, aos 27 anos, ficou viúva, com 3 filhos para criar. Eu era o mais velho, com quase 11 anos, tinha 10. E a minha mãe não tinha nenhum conhecimento de finanças, zero. Meu pai, que era um empresário bem-sucedido, não tinha nenhum seguro, certo? E sem nenhum conhecimento. Na época, minha mãe, lá em 1972, precisava ir para os bancos. Ela era uma mulher muito bonita, muito jovem. Naquela época, o assédio era brutal, né? Se hoje já existe isso, imagina naquela época. Então, ela começou a me levar ao lado dela como um escudo de proteção
e a partir aí dos 13 anos eu já consegui me achar capacitado para mexer com finanças. Então, isso é importante. As mulheres precisam entender que a chance de elas, em algum momento, primeiro os casamentos têm um espaço de tempo cada vez menor. E a chance de uma mulher ficar viúva é 2 vezes maior do que um homem ficar viúvo. Então, vocês mulheres precisam ter tudo muito bem administrado. E o homem que às vezes diz, eu estou protegendo a minha família. Como que você está protegendo a tua família? Será que os teus filhos, se forem maiores, já sabem, por exemplo, o que você tem, como você deve acessar? Você tem um seguro de renda, como no caso dos planos de previdência, um seguro de vida decente? Você está fazendo uma reserva efetiva, né? Você está empoderando a tua companheira ao lado, quer dizer, existe efetivamente uma responsabilidade importante das mulheres, mas existe também uma responsabilidade de nós homens, até para proteger a família, que a gente consiga empoderar as mulheres. E um outro caso interessante, que nós fizemos uma pesquisa com um grande banco, e a gente descobriu que, eventualmente, mulheres que ganhavam muito mais do que o marido, nós encontramos executiva que ganhava 5 vezes mais do que o marido, e você olhava o nome de quem estavam os investimentos? No nome do marido. Do marido. E aí a gente perguntou, mas por quê? É porque ele já se sente, de certa forma, inferiorizado por eu ganhar tanto, então, para lhe empoderar, eu transfiro os meus investimentos para o nome dele. São coisas que não devem acontecer, né? Eu não estou dizendo que a mulher deva tomar conta sozinha, mas parceria é que os dois tenham capacidade de administrar o dinheiro na ausência do outro. Isso é fundamental. Não, e perfeito. Eu gosto também de quando você traz a questão do casamento em separação total de bens, né? Um dos ensinamentos que a Francine trouxe e que eu acho que também é importante a gente pincelar. Por que isso é algo que faz mais sentido, né, para a segurança financeira do casal? Bom, por que eu defendo tanto o casamento com separação total de bens? Porque você pode discutir o destino dos bens enquanto os dois se chamam de meu bem, né? E de quando você separa, cada um diz os meus bens. Então, por que eu acho isso importante? Primeiro, existe uma questão de dívidas. Se de repente você tem lá a mulher que é uma super empreendedora, corre riscos pra caramba, e o marido é um funcionário público. Se tem lá, por exemplo, um processo, isso afeta o patrimônio do casal. Se você tem separação total de bens. Outra coisa, como os casamentos podem se romper, você pode discutir, olha, vamos comprar um apartamento. Se a gente separar, o ideal é que esse apartamento fosse vendido e a metade para cada um, colocamos o nome dos dois, mesmo separado. O ideal seria que você, que está se dedicando mais aos filhos, que ficasse com esse apartamento. Então, você coloca esse apartamento lá só no nome da mulher, por exemplo. Você pode discutir isso de forma mais equitativa. E te traz para dentro do casamento esta importante discussão sobre o destino do dinheiro. Eu costumo dizer que casamento com separação de renda não é casamento. Não dá para, se o marido ganha 5 vezes mais que a mulher, ele vai no restaurante e deixa, eu sempre coloco esse exemplo ao contrário, mas se você deixa ela comendo o cachorro quente da esquina, não faz sentido. Então, viver com a mesma renda é fundamental. Agora, separar o patrimônio, eu acho bastante importante, né? Você casar com separação de bens. Eu acho que é uma das lições mais importantes que existem. Existe muita revolta também no meio jurídico de muitas advogadas falando não aceite casar-se se não for em separação total de bens, porque isso pode ser muito perigoso. Você vai destinar o cuidado do seu tempo para o cuidado dos seus filhos, você vai cuidar da sua família, enquanto o marido está se desenvolvendo profissionalmente, começa a ganhar muito mais do que você, e aí você tem uma desigualdade salarial caso esse casamento não dê certo. Eu acho que, volto a dizer, você ama aquilo que é digno de ser amado? Você ama esse companheiro que é digno de ser amado? Porque um companheiro que ele dá sinais de que vai esconder riqueza, esconder patrimônio, será que é o companheiro para estar ao seu lado? Porque casamento é confiança. Ninguém precisa casar.
Hoje em dia, você casa porque você quer. Então, é muito importante ter esse alinhamento de expectativas, né? Bom, eu vou trabalhar fora de casa e eu vou trabalhar dentro de casa, mas todos trabalham. Isso aqui é uma comunidade. Então, você, enfim, está lá conseguindo conquistar cada vez mais louros pela sua carreira, né? Brilhos pela sua carreira, e eu estou aqui dentro de casa conquistando uma vida melhor para os nossos filhos, cheia de amor, cheia de dedicação. É justo que isso tudo fique no mesmo bolo da família. E a separação total de bens, desde que você case realmente com um cônjuge, aqui vale para os dois lados, né? Com um cônjuge que realmente ame você, que realmente tenha um projeto de construção de família, a transparência é fundamental. Então, vamos comprar este apartamento? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Eu sempre falo que as mulheres não têm que ter medo de ser interessadas, né? As mulheres não são interessadas com medo de serem taxadas como interesseiras. Então, assuntos no jantar, em família, assuntos como dinheiro vira tabu, mais do que sexo, inclusive. Então, elas não falam, inclusive depois de anos de casamento, o que ele vai pensar de mim? Por isso que eu sempre digo, sejam interessadas. Não significa que você será interesseira. Interesseira é completamente diferente. Não é você casar com uma outra cabeça, com outro viés, e aí sim esse casamento está fadado ao fracasso. Mas você não pode casar também pensando em separar. Porém, se ocorrer, o que será de mim, o que será dele, afinal de contas, é a decisão mais importante para ser tomada na vida de cada um. Eu posso dar um exemplo pessoal, quer dizer, eu casei há quase 40 anos atrás, com separação total de bens, com pacto antinupcial de incomunicabilidade dos bens. Porém, quando nós fomos construir a nossa casa, a maior parte dos recursos vieram da minha parte. E por que aconteceu isso? Porque nesta época, a Celina era professora da universidade, eu também, e eu trabalhava muito com cursos externos, consultorias, etc. E ela se dedicava mais tempo à criação dos filhos, não que ela não trabalhasse, contribuísse. Então, quando fomos construir a nossa casa, que era um projeto comum, mas com muito mais participação minha, a casa está no nome dela. Não sei se hoje seria o ideal, mas na época fazia todo sentido. E a casa, então, que foi construída, a gente decidiu. Se nós nos separássemos naquela época, o que felizmente não aconteceu, a casa seria dela. Então você pode fazer esse tipo de discussão, se você tiver uma discussão honesta, mas precisa falar claramente sobre dinheiro. Porque dinheiro não é detalhe na relação, ele é muito, muito importante. Então você precisa discutir, falar sobre dinheiro honestamente. Olha, eu estou me dedicando mais aqui à criação dos filhos, então é justo que parte dos investimentos, mesmo que venham do outro lado, né? E a gente tem que entender, principalmente vocês mais jovens, né, que as mulheres já são maioria, por exemplo, nas universidades, e vocês vão ganhar cada vez mais. Então, eventualmente, ainda é um trauma que as mulheres vão ter que superar, de que muitas mulheres vão ganhar mais do que os seus parceiros ou parceiras, né? Então é muito importante você ser claro dentro do casamento, né? Você trazer o dinheiro para o dia a dia do casamento. Perfeito. No fim das contas, é tudo uma questão de um diálogo sincero, né? E eu queria, inclusive, vocês trouxeram muitos conselhos aqui, eu já mentalmente anotei vários, mas eu queria um conselho prático que vocês dariam para mulheres que estão pensando, né, em começar a investir, mas ainda existe essa insegurança. Depois de tudo que vocês já falaram, tem alguma coisa mais prática que vocês diriam? Eu diria para ela ler o livro da Francine, né? Que seria uma ótima dica. Eu acho que o que as mulheres precisam é perder o medo do mercado financeiro e, principalmente, terem coragem de trazer este assunto à baila, né? Trazer esse assunto dentro de uma relação, seja
heteroafetiva ou homoafetiva, é muito importante que ela traga essa discussão para o centro das relações. Dinheiro não pode ser tabu. Sim, e você, Francine, qual que seria o seu conselho? Bem prático vai ser meu conselho. Primeiro de tudo, é preciso, para começar, de 2 contas bancárias. Uma conta que é a conta de dia a dia e uma conta que é a conta de investimento. Então, já acabou de ouvir o podcast, veja quantas contas bancárias você tem, não precisa ter muitas contas, porque nós somos mulheres multitarefas, não temos tempo de olhar muitas contas ao mesmo tempo. Até hoje eu tenho apenas 2 contas bancárias e me atendem super bem, mas uma conta é para dia a dia e outra conta é para investimento. Automatizar os investimentos. Automatizar, pega em torno de 15% a 20% do que você ganha, não é seu, é lá do seu eu futuro. Inclusive, eu comecei a usar esse termo já há muito tempo atrás e hoje muitas pessoas utilizam. Esse recurso não é seu. É o seu capital humano que você está investindo para que lá na frente você possa usufruir. Então, se você ganha 10 mil reais por mês, 2 mil reais não pertencem à sua vida de hoje. E aí você coloca nessa conta investimento. Lá na conta investimento você vai gastar 5 minutos, não mais que isso, por mês para eleger qual é a caixinha. É a caixinha do J, é a caixinha do I ou é a caixinha do O, do J ou do I? A do O já sabe que tem que ser um título público, um Tesouro Selic e um CDB com liquidez diária. Não fiz minha reserva de emergência, então é aqui que eu tenho que colocar esses 20%. Opa, enchi a caixinha do O, vou para a caixinha do J. Por quê? Porque eu quero usufruir da vida também, eu quero fazer uma viagem bacana, eu quero comprar um artigo de luxo que eu gosto. Enfim, cada mulher tem seu sonho em particular e ninguém precisa fazer nenhum julgamento em relação a isso. Então vai para a caixinha, eu quero realizar esse sonho daqui 3 anos. Compra um produto financeiro ou com garantia de FGC, um produto financeiro que seja realmente seguro e coloca esse recurso lá. Aí você vai administrando, mas sempre colocando alguma coisa no I, né, que é o da independência. E para o I, que é a caixinha da independência, eu gosto muito de renda variável. Então, um bom ETF. Aprendi com o Jurandir há 17 anos que eu tinha que investir no PIBB11, que é a ETF mais interessante do mercado brasileiro, e desde então eu faço isso. E é impressionante o poder do juro composto sobre os investimentos. Como dizia Einstein mesmo, é a 8ª maravilha do mundo, porque de repente, durante 5 anos, durante 8 anos, você não sente tanto esse dinheiro se multiplicando. Mas a partir de 10 anos, esse dinheiro ele começa a se multiplicar inestimavelmente. E é muito maravilhoso porque você, como diz meu filho Luca, de 14 anos, mãe, investir é muito bom porque você ganha dinheiro enquanto você dorme. E eu falo, exatamente, filho, exatamente, você ganha dinheiro enquanto você dorme. Então, você tendo essa organização, veja bem que não é nenhum mistério. Separa as contas. Frei, eu não consigo 20% por mês porque ainda preciso me organizar. Ok, começa com 5% por mês. Né? Deixa de comprar alguma coisa, deixa de pedir algum iFood, alguma coisa nesse sentido, economiza em alguma coisa, mas começa. Depois você vai aumentando ao longo do tempo, porque você precisa criar hábitos. Lembre-se do amor, precisamos amar as coisas dignas de serem amadas. E amar o benefício de ter, não o dinheiro, viu? Mas o benefício de ter recursos numa conta bancária em que você possa administrar é muito importante para você poder dizer os nãos. Só um adendo aqui, eu acho que ninguém trata tão bem esse eu futuro como um bom plano de previdência, porque ele gera, primeiro, boa rentabilidade, incentiva o hábito e te traz uma coisa muito importante para o eu presente, que é tranquilidade e paz de espírito. Inclusive está no livro, no Método Hoje, essa diversificação entre fundos de previdência, também, que são muito importantes porque já são seguros, e também alguns investimentos em renda variável, até para diversificação geográfica. Você pode investir, por exemplo, em dólar, comprando na Bolsa Brasileira.
Perfeito. Nossa, gente, eu adorei as dicas práticas, inclusive já quero aplicar. Agora que eu comecei a aprender um pouquinho mais, tô indo aos poucos, mas tá sendo muito legal passar para todas as minhas amigas, inclusive, que já estão no caminho. E pra gente se encaminhar pro final do episódio, eu queria fazer uma pergunta, né, fechar, que qual que é a pergunta que toda mulher deveria se fazer antes de tomar uma grande decisão financeira? O que é mais importante levar em consideração para garantir a nossa autonomia, essa busca pela independência? Eu acho que a primeira pergunta, vou retornar aqui, eu já a fiz ao longo dessa nossa conversa, eu estou amando as coisas dignas de serem amadas? Primeiro de tudo, porque isso vai mostrar, é uma fotografia, né? A sua vida no ano passado é uma fotografia, a sua vida neste ano é uma fotografia. Você gosta dessas fotografias que são impressas a cada ano? Porque se você não gosta, você está amando as coisas erradas. Então, precisa reeducar aquilo que você ama para transformar isso em hábito. Transformando isso em hábito, você começa a ter uma vida mais tranquila, voltada para o bem. Então, primeiro de tudo é isso. Não digo nem autoconhecimento, sabe? Porque o autoconhecimento, ele já virou uma questão de autoajuda e já não entra assim por um ouvido e sai por o outro, né? E essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: quais são os seus reais valores? A Universidade de Oxford, ela trata valores com muita seriedade, né? Valor é aquilo que você leva em consideração quando você está diante de uma situação e ali exige uma tomada de decisão. O que você leva em consideração? Nós, mulheres, tomamos 35 mil decisões por dia. Você imagina se não tiver valores sólidos e bem fundamentados? Vou falar dos valores da Francine. Primeiro de tudo, eu acredito muito em Deus. Então, tudo permeia na minha vida. Deus faria ou não faria isso? Então, é o primeiro valor. Segundo valor, família. A minha família é tudo para mim. Então, tudo que impacta diretamente na vida dos meus filhos e do meu marido, eu penso, repenso e faço 1000 outros planos. E, por último, independência financeira. É ter um dinheiro, ter recursos, ter um projeto de vida que possa garantir, que possa pagar, né, que possa bancar a vida que eu quero levar. Então, esses são meus 3 valores e todas as minhas decisões eu penso em relação a isso. Então, de manhã eu acordo, abro os olhos e eu posso decidir ficar na cama ou eu posso decidir levantar. Por que eu levanto e vou correr, por exemplo? Porque eu preciso cuidar do meu corpo, que é a minha casa, porque sem meu corpo e minha casa e sem uma saúde física boa, eu não consigo cuidar da minha família, que é o meu segundo valor mais importante. Então, isso fica muito mais claro de você tomar decisões, inclusive no trabalho. Você tem uma tarefa para fazer. Isso aqui está dentro do que eu acho coerente? Esse tratamento que eu tive do meu líder está coerente com aquilo que eu levo para a minha vida? Porque às vezes você está no ambiente errado. Então, isso tudo impacta na sua vida financeira. Então, tomar conta desses valores, entender claramente quais são os seus valores e fazer essas 2 perguntas. Eu amo o que é digno de ser amado e quais são meus 3 reais valores que me conduzem para o bem. Perfeito. E, Jurandir, você teria alguma... Eu gostaria de dar uma dica, não para as mulheres, mas uma dica para os homens, certo? Melhor ainda. Se você é casado e se você tem filhos, se pergunte, se eu fosse embora hoje, se eu acabasse passando daqui para o outro lado, se é que existe o outro lado, o que aconteceria com os meus filhos e o que aconteceria com a minha mulher? Eu acho que isso é fundamental, que nós homens sempre nos perguntemos. Você acha que a tua companheira teria condições de tocar a vida sem sobressaltos? Eu acho essa pergunta muito importante. E para as mulheres, cobrem isso Dos seus maridos. Dos seus maridos. Ótimo. E me falem, onde que os nossos ouvintes, né, quem está assistindo a gente, podem acompanhar os projetos de vocês? O Jurandir já está ali sempre sendo nosso parceiro nos conteúdos, mas, Francine, onde que a gente acompanha você? Nas minhas redes sociais, @Francine Mendes, no meu livro, Mulheres que Lucram, inclusive está aqui, né?
estou na rede social e no site da EQL, elasquelucrem.com.br. Vocês vão conseguir me encontrar com bastante facilidade. Bom, eu tenho Jurandir Cel é SE2Ls, tenho no Instagram, e aliás, o Instagram que a Francine começou para mim, no TikTok, também no LinkedIn, e um projeto que eu tenho um particular carinho é o meu podcast Jurandir Cel, que tá nas plataformas Apple Podcast, Spotify e outras plataformas menores. Então, podcast eu tenho muito carinho. E no meu site também, Jurandir Cel, tem lá os artigos que eu publico todos os meses e, felizmente, aqui na Elos. Isso aí. E acompanhem também a Elos nas redes sociais, @elosprevidência. E para mais conteúdos de educação financeira, a gente está sempre aqui no Elos Entre Nós e nas nossas demais plataformas. Gente, muito obrigada pela participação de hoje. Assim, muito rica a nossa conversa. Eu espero ter a Francine aqui em outros momentos para a gente falar de outras coisas. O Jurandir tá sempre com a gente. E é isso. Para quem assistiu a gente até aqui, muito obrigada e até a próxima.